Imagine isso, num piscar de olhos, todos os seres humanos desaparecem da Terra. Ninguém sabe como, ninguém sabe o porquê. Um segundo estamos aqui, dirigindo, trabalhando, olhando o celular. No outro, sumimos. Sem tempo para nos despedirmos, sem deixar rastros. O que aconteceria com o planeta sem nós? Quanto tempo levaria para que todas as nossas criações desaparecessem? E mais importante, a Terra sentiria nossa falta? A primeira coisa que aconteceria seria um caos silencioso. Aviões perderiam o controle e cairiam do céu. Carros e trens continuariam se movendo por alguns segundos antes de finalmente desacelerar e parar. Usinas de energia entrariam em colapso, e a maior parte do mundo mergulharia na escuridão em questão de horas. As grandes cidades, sem ninguém para controlá-las, logo virariam território livre para a natureza. Em poucos dias, sem bombeiros para controlar incêndios, fogo e explosões começariam a consumir cidades inteiras. Algumas áreas, especialmente as que dependem de energia nuclear, poderiam sofrer derretimentos de reatores, liberando radiação mortal. Mas, ao mesmo tempo que esse colapso acontece, outras partes do mundo começariam a florescer. Com a ausência de poluição industrial, o ar começaria a se tornar mais puro em questão de dias. O céu ficaria mais azul, e os rios que antes eram sujos e poluídos começariam a se limpar sozinhos. E os animais? Bom, a maioria deles não sentiria nossa falta. Cachorros e gados domésticos teriam dificuldades para sobreviver sem comida, mas os animais selvagens celebrariam nossa ausência. Rapidamente, cidades seriam ocupadas por lobos, veados, javalis e todo tipo de animal que antes evitava as áreas urbanas. Sem ninguém para manter os zoológicos, leões, tigres e ursos escapariam e começariam a caçar nas ruas. E isso é só o começo. O que aconteceria nas primeiras décadas? Depois de alguns anos, a ferrugem e o tempo começariam a devorar nossa infraestrutura. Sem manutenção, pontes desmoronariam, prédios inteiros começariam a ruir, e nossas grandes metrópoles virariam ruínas gigantescas cobertas por vegetação. Nova York, Tóquio, São Paulo, Londres. Todas seriam engolidas pela floresta. Rodovias rachariam, e a natureza começaria a tomar de volta o que é dela. Árvores cresceriam no meio do asfalto, raízes abririam fendas em ruas e avenidas, e dentro de poucas décadas, seria difícil reconhecer o que um dia foram nossas cidades. E acredite, o planeta já passou por isso antes. Quando os dinossauros foram extintos, a Terra se recuperou e seguiu em frente. E agora, com a nossa ausência, ela faria o mesmo. Mas o que aconteceria a longo prazo? O que sobraria de nós depois de milhares de anos? E qual seria o legado final da humanidade? Bom, é aí que as coisas ficam realmente assustadoras. Após centenas de anos, o plano de fundo do nosso mundo começaria a mudar de maneira drástica. As cidades, que um dia foram vibrantes, seriam quase irreconhecíveis. O concreto e o aço, sem ninguém para restaurá-los, seriam dominados pela natureza. As plantas, em um processo quase mágico, converteriam as ruínas urbanas em verdadeiras florestas urbanas, transformando o que era cidade em paisagens selvagens. Espécies invasoras, como algumas plantas e animais, tomariam conta do lugar. Sem predadores humanos para impedi-las, elas prosperariam. Até a fauna urbana, como ratos e pombos, passariam a conviver com seus novos companheiros selvagens, criando um ecossistema radicalmente diferente. E o que aconteceria com a nossa tecnologia? Bom, por mais avançados que fossemos, a nossa civilização não duraria para sempre. Lembre-se, as máquinas, a energia elétrica e os computadores dependem de manutenção constante, e sem ninguém para cuidar disso, tudo começaria a falhar. A internet morreria, satélites se perderiam no espaço sem controle, e todas as informações armazenadas em servidores de dados seriam apagadas, esquecidas para sempre. Após um século, as nossas maiores criações tecnológicas se tornariam apenas lendas esquecidas, armazenadas em discos rígidos enferrujados e difíceis de acessar. Enquanto isso, a fauna global continuaria a evoluir, adaptando-se às novas condições. Sem os seres humanos para caçar ou destruir os habitats naturais, a vida selvagem ganharia novos territórios. Grandes felinos, lobos e até ursos poderiam dominar algumas áreas urbanas, estabelecendo novos ecossistemas naturais. As florestas tropicais se expandiriam, e até mesmo os desertos poderiam se transformar em novas zonas de vida. De fato, com o tempo, a biodiversidade da Terra se multiplicaria sem a intervenção humana. Agora, imagine as plantas que antes eram cultivadas por nós.
Elas se espalhariam pelos campos, crescendo em áreas onde antes os humanos as controlavam. Sem necessidade de manutenção, muitas espécies se libertariam e se tornariam selvagens. Os produtos agrícolas que um dia eram colhidos em plantações seriam substituídos por novas espécies adaptadas ao ambiente selvagem. Algumas até poderiam evoluir, gerando novas formas de vida, adaptadas a um mundo sem seres humanos para interferir. E quanto aos nossos marcos históricos e monumentos? Acredite, logo que as cidades começassem a ruir, muitos deles seriam engolidos pelas forças da natureza. O Coliseu em Roma, por exemplo, que hoje está longe de ser o que era no auge do Império Romano, se perderia ainda mais. As pirâmides do Egito, que resistem ao tempo e às intempéries, continuariam lá, mas o deserto tomaria conta das suas bases, talvez por milênios, até que a erosão ou outra catástrofe natural as destruísse por completo. Mas e o clima? A ausência dos humanos também teria um impacto no clima da Terra. Sem as atividades industriais que geram gases de efeito estufa, a poluição diminuiria drasticamente. Isso, por sua vez, reduziria o aquecimento global, permitindo que o planeta se recuperasse. No entanto, não seria uma recuperação rápida. O aquecimento global já causou danos significativos ao nosso planeta, e, mesmo sem nós, o clima continuaria a mudar. Por exemplo, glaciares e calotas polares continuariam a derreter, mas sem as emissões de carbono para acelerar esse processo, a Terra começaria a se estabilizar ao longo de centenas de anos. As florestas e os oceanos, que sofrem com a poluição e a destruição dos habitats naturais, também teriam a chance de se regenerar. No entanto, o avanço das desertificações e as mudanças no ciclo da água poderiam trazer novos desafios para as espécies que sobrevivessem. E quando a Terra voltasse a ser dominada pela natureza? Em milhares de anos, a Terra se transformaria em algo completamente diferente. O homem, que um dia dominou o planeta, seria uma memória distante. As grandes cidades seriam ruínas cobertas de vegetação, monumentos históricos seriam apenas sombras de sua grandiosidade. No entanto, o que restaria de nós seria algo bem mais interessante. A Terra continuaria a evoluir, como sempre fez, e o legado da humanidade poderia ser encontrado nas espécies de plantas e animais que domesticaríamos, modificando o curso da biologia e criando uma Terra que, mesmo sem nós, seria moldada por nossas ações do passado. A Terra, com sua resiliência, mostraria que, por mais que o impacto humano tenha sido imenso, a natureza tem sua própria maneira de se recuperar. Eventualmente, a vida voltaria a prosperar de formas novas e inesperadas. A evolução nunca pararia, ela apenas seguiria um novo caminho. E quem sabe, em alguns milhões de anos, outras criaturas poderiam emergir como dominantes. A Terra não sente saudade de ninguém, nem de nós. Ela segue em frente, como sempre fez. E aí, você já imaginou passar por uma situação dessas? Conhece alguma outra história bizarra sobre o nosso planeta? Se você curte imaginar possibilidades insanas e explorar cenários malucos, chegou a sua hora. Deixa aí nos comentários as melhores ideias de vídeos do tipo esse. Ou o que aconteceria se. Que você quer ver no canal. Pode ser qualquer coisa, desde teorias científicas até situações absurdas e impossíveis. As ideias mais criativas podem virar vídeos incríveis. Comenta aí e até a próxima!